Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e aqui é o professor Fabiano e vai conversar com vocês sobre assuntos relacionados à atmosfera. É verdade, você não ouviu diferente. Mas Fabiano, a gente está tanto tempo acostumado falando de corpo humano, falamos dos sentidos, trabalhamos visão, tato, na aula passada foi audição e agora a gente vai falar da atmosfera? Então a gente trabalhou um bom tempo o corpo humano e agora a gente vai mudar um pouquinho os nossos assuntos. Super fácil, super tranquilo. Mas antes de começar a nossa aula, vamos para os recadinhos? Então chama o pai, chama a mãe, chama a avó, chama os irmãos para participar dessa aula. Chama todo mundo para participar. Até os animais de estimação, eles gostam da aula do Fabiano, porque eles aprendem comigo e vocês ensinam junto com eles. Você já pegou o teu material? Pegou o caderno, pegou o penal com seus lápis, caneta para a gente fazer as anotações? Ótimo! Não se esqueça, se você está assistindo essa aula pela televisão no canal aberto, no YouTube ou no aplicativo Aula Pará, não tem problema. O importante é você estar acompanhando as aulas. Não esqueça de acessar o seu Classroom, o Google Classroom, resolver as atividades. Lembra? A atividade número 1 obrigatória. Resolve as 2 atividades, envia. Sua presença está garantida. Mas se você, que está aí do outro lado, está na sua casa e não tem acesso ao Classroom, não consegue, não se preocupe. Você pode entrar em contato com a sua escola, com o seu colégio, veja qual é o dia que eles estão entregando o material impresso. Tem a apresentação, tem a teoria que eu explico para vocês, mais exercícios. Vocês levam para casa, fazem a leitura, resolvem tudo com aquele capricho e vão ver novamente com a escola o momento da entrega, da devolução. Vai devolver na sua escola, pronto, você também tem os seus registros garantidos. Vamos lá começar a nossa aula de hoje? E como que a gente sempre começa? Sempre a partir da correção das aulas, dos conteúdos, das informações da aula passada. É um jeito de nós relembrarmos o que a gente viu. Então, nós estávamos falando dos 5 sentidos. E nós encerramos na aula anterior o sentido relacionado ao quê? À audição. Então a pergunta era assim: em que parte do corpo se localizam os receptores da visão, da audição, do olfato, da gustação e do tato? Então, embora a aula falasse da audição e ela fez uma retomada dos sentidos, eu fiz isso de propósito, esse exercício que abordasse todos, para a gente ver quanto do assunto vocês aprenderam comigo. Então, se a gente está falando do sentido da visão, a gente está falando de qual estrutura do corpo que está associada à visão? O olho. Eu quero saber nessa atividade em que região do olho ficam as células sensíveis à luz, os fotorreceptores. Então, nós encontramos esses receptores aonde? Na retina, lá no fundo da retina, que são os cones e os bastonetes. Ótimo! Vamos para o segundo. E a audição? Se nós estamos falando da audição, eu estou falando de qual órgão? A nossa orelha. Então, é ela que vai captar esse som e, a partir das suas estruturas, levar esse som. Que região da nossa orelha encontra os receptores? É na região da cóclea. Lembra que é uma região que parece um caracol, onde eu vou encontrar os mecanorreceptores, aquelas células ciliadas que, conforme a vibração, o movimento, tem um líquido dentro dessa cóclea, que faz com que essas células se movimentem. Terceiro sentido, olfato. Sentir os cheiros está associado ao nariz. Que região do nosso nariz que eu encontro esses receptores? Na parte da cavidade nasal, no interior, no teto da nossa cavidade nasal, eu vou encontrar os quimiorreceptores, que percebem os aromas das substâncias. Quarto sentido, gustação. Gustação, sentir o sabor dos alimentos. Então, qual é o órgão associado? A língua. Na língua, não é só na língua, Fabiana, eu lembro que você explicou. Tem no palato, lembra? Palato duro e palato mole, o céu da nossa boca. Também na epiglote e na garganta. Nessas regiões eu vou encontrar células receptoras também da sensação do gosto, que também são quimiorreceptoras.
E o último e quinto sentido, o tato. Falou do tato? Qual é o órgão? A pele. Ao longo da pele, da extensão do nosso corpo todo, eu tenho o quê? Mecanorreceptores, que também vão sentir o quê? O toque, a pressão. Eu vou ter termorreceptores, que vão sentir se um objeto está frio, está quente, tiro minha mão. Então, percebam a importância dessas células receptoras e os tipos delas para nós termos as diferentes sensações. Então, vejam que a partir desse exercício, nós lembramos muitas coisas que nós vimos nas aulas anteriores. Acertou o exercício? Faltou alguma coisinha, um detalhe? Não apaga ainda. Calma, calma, espera lá. Veja, leia se você colocou a mesma informação, mas com outra ideia. Compare a sua resposta com a minha sugestão e se tiver algum detalhe, você vai apagar, eu vou dar um tempinho e a gente volta para começar a aula. É isso aí, exercício corrigido, coloca aquele certo de caneta vermelha e parabéns para você que acertou todo o exercício. Não pode deixar agora o caderno muito longe, não vai para jogar ele lá longe, debaixo da cama, esconder dentro do armário. Nós vamos usar ele daqui a pouquinho, então deixa do teu ladinho, deixa ele aberto, porque daqui a pouco a gente vai usar. Então hoje nós vamos começar a falar da atmosfera. Hoje é a parte 1 da nossa aula, tem muita informação. Tem muita coisa bacana para a gente aprender hoje e eu dividi essa aula em 2 partes. E a gente vai falar da atmosfera por um bom tempo. Hoje nós vamos entender o que é a atmosfera, do que ela é composta, do que ela é feita. Então acompanhem comigo nessa tela. A atmosfera, essa palavra, vem do grego atmos, que significa vapor, e esfera, que vem de esfera. Olha que legal! Então a gente já aprendeu lá no comecinho das aulas Paraná que o planeta Terra, biosfera, bio de vida, tem várias camadas, várias estruturas. Litosfera, que a gente já aprendeu, que é a parte sólida, as rochas. A gente vai começar a ver agora a atmosfera e depois a hidrosfera. Vamos falar da água. Então lá naquele comecinho da aula Paraná, nós vimos que a associação dessas 3, litosfera, atmosfera e hidrosfera, mais os seres vivos formam o quê? O planeta, a biosfera. Hoje a gente vai começar a ver detalhes sobre a atmosfera. Então ela é uma camada composta por uma mistura de gases. Vários gases formam a nossa atmosfera. E também essa atmosfera é conhecida como ar. Aquela camada que envolve o nosso planeta. Então percebam nessa imagem que eu trago para vocês, um dia bonito, de sol, olha quantas nuvens. Então quando a gente fala de atmosfera, são essas camadas, são esses gases que envolvem o nosso planeta, que nos envolvem no nosso cotidiano, que está em torno de mim agora, que está no torno da sua casa, das nossas cidades e assim por diante. Falando em adiante, vamos para frente. Opa! Já começamos a nossa aula com quiz. São 3 quiz hoje. Primeiro de hoje. A atmosfera é. Então você acabou de aprender o que é essa atmosfera. Letra A. É a parte sólida da superfície da Terra. Letra B. É uma camada gasosa que envolve a Terra. Letra C. É o total de água no estado líquido existente na superfície terrestre. Ou é a letra D. A camada sólida que envolve a Terra. Dá uma pensadinha, dá uma relembrada lá no nosso comecinho da aula Paraná e eu já volto para ver se você acertou.
Então vamos ver se você acertou esse quiz? Com certeza você teve muita facilidade, porque isso a gente já conversou, foram aulas bem lá no início, mas você não esqueceu nada. A alternativa correta é a letra B, camada gasosa, ou seja, formada por gases. Mas por que não é as outras alternativas? Lembra que eu falei que você tem que ler muito bem o enunciado do nosso exercício? Porque ele ajuda a dar as respostas. Olha a alternativa A, parte sólida. Se a parte sólida é a litosfera, vale a mesma coisa para a alternativa D, camada sólida. Então, tanto a letra A quanto a letra B está falando da litosfera, as rochas que nós já aprendemos. A letra C ele está falando do total da água, no estado líquido. Então, se eu estou falando de água, eu estou falando do quê? Hidrosfera, que nós vamos aprender mais para frente. A resposta correta, letra B, camada gasosa. Bom, a gente já sabe que a atmosfera, ou o ar que nos rodeia, é formada por muitos gases. Mas qual que é a importância dessa atmosfera? Por que ela existe? Ela influencia a minha vida, a sua vida e da sua família? Vamos ver a partir de agora. Olha que bonita essa imagem que eu trago para vocês. Uma flor, uma margarida. O que tem pousada nessa margarida? Eu tenho aqui ali uma borboleta. Então, nós temos os seres vivos, vegetais e os animais. A gente já falou sobre isso. E temos nós, seres vivos, os seres humanos. Também estamos vivos. Então, o ar que nos rodeia tem relação com o quê? Com a vida. Além de garantir os gases necessários para a manutenção da vida, a atmosfera é responsável por outras funções. Então, é na atmosfera que eu encontro um gás, o oxigênio, que é responsável pela vida, daqueles seres que dependem desse gás para sobreviver. Mas não é só para isso que a atmosfera existe. Também serve para fazer a manutenção da temperatura do nosso planeta. Se não existisse a temperatura, durante o dia, o calor do Sol aqueceria o planeta Terra e à noite, esse calor ia embora, ele dissipava de volta para o espaço. A atmosfera faz uma camada que retém, que segura esse calor. Se não existisse essa atmosfera, a temperatura do nosso planeta talvez não seria condizente à vida. Então, ela mantém esse calor, essa temperatura agradável, favorável para que a vida se estabeleça. Defesa contra ataque de meteoritos. Então, imagine que nós temos essa camada de gases que envolve o nosso planeta. E lá no espaço existem fragmentos asteroides e conforme eles penetram, adentram a nossa camada atmosférica, eles mudam de nome, eles se chamam de meteoritos. E conforme eles vão se chocando com essa atmosfera, eles vão entrando em combustão, pegando fogo e eles se destroem. Claro que alguns desses asteroides, que quando eles adentram a nossa atmosfera e caem no nosso planeta, se chama meteoritos, eles podem cair na nossa superfície. Acontece. Só que muitos deles são destruídos ainda em grandes altitudes. Então, nos protege contra o quê? Fragmentos de corpos celestes. E por último, um bloqueio das radiações ultravioletas que vêm da onde? Do Sol. Você já foi para a praia? Muito provavelmente sim. Você passa protetor solar? Passa, né? Então, independente da marca do protetor que você utiliza, ele é um produto que nos protege contra raios ultravioleta. Observe a embalagem, se você tem um protetor solar na tua casa, olhe a embalagem, ele vai dizer assim, protege contra raios UVA e UVB, que são raios ultravioleta do tipo A e do tipo B. Se não existisse essa camada atmosférica, mais raios ultravioletas do Sol chegaria aqui até a Terra e poderia destruir as vidas vegetais e animais. Vocês sabiam que os raios ultravioletas, quando a gente tem muita exposição a eles, podem causar câncer de pele? Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que passamos o protetor solar quando tem um sol muito forte, das 10 da manhã aproximadamente até umas 3 da tarde, a gente tem que usar boné, óculos escuro, um guarda-sol ou nos protegermos, porque constantemente
tomando banhos de sol, um pouco dessa radiação ainda chega sobre nós e pode se acumulando e causar problemas na pele. Vamos para o segundo quiz? Então, tudo o que eu falei agora foi ajudar, né, foi contribuir para responder esse quiz número 2. Sem a atmosfera, não existiria vida no planeta. Por quê? Letra A. Ela fornece gás carbônico para a respiração dos seres vivos? Letra B. Ela não torna possível o voo de certos animais e aviões? Letra C. Ela intensifica os efeitos dos raios solares sobre a Terra? Ou letra D. Ela contribui para manter a temperatura terrestre em níveis que permitem a vida? Dê uma olhadinha nas alternativas, lembre o que eu acabei de falar e responda e eu já volto. E agora? Sentiu dificuldade nesse quiz? Talvez ele foi um pouquinho mais trabalhoso que o anterior. Mas vamos ler cada alternativa para tirar as informações necessárias para compreender? Então, nós já sabemos que a atmosfera, esses gases que envolvem o nosso planeta, são fundamentais, essenciais para a vida. Sem eles, né, sem esses gases, a vida não existiria. Bom, letra A. A atmosfera fornece gás carbônico para a respiração dos seres vivos? Essa alternativa está quase correta. Eu tenho na atmosfera realmente o gás carbônico. Porém, não é o gás carbônico que nós, seres vivos, respiramos. Nós respiramos o oxigênio. Então está errada. Letra B. Não torna possível o voo de certos animais e aviões. Ao contrário, as aves voam. Os insetos voam porque eles têm asa, claro, mas graças à atmosfera. E a mesma coisa para os aviões. Letra C. Intensifica os efeitos dos raios solares. Pelo contrário, graças à camada que nos envolve, vai nos proteger dos raios ultravioleta. Então não intensifica, diminui a incidência desses raios. A alternativa correta, letra D. As camadas, da atmosfera contribuem para manter o quê? A temperatura do nosso planeta, que dê condições para que a vida exista. Olha essa próxima tela. Já sei o que é a atmosfera, conjunto de gases. Já sei da importância da atmosfera, que sem ela não tem vida. Mantém a temperatura do planeta, nos protege contra objetos, asteroides que podem adentrar o nosso planeta e também contra raios ultravioleta nos protege. Já sei disso, Fabiano. E do que ela é feita? Qual é a sua composição? Então vamos observar aqui nessa imagem. Observe novamente que ali eu tenho um céu muito bonito, com nuvens. Então nessa imagem eu represento a atmosfera. E ela está composta por vários gases, só que eu não consigo perceber eles, porque são moléculas muito pequenas. Então, não vai ter cheiro, não tem cor, não tem gosto a nossa atmosfera. Mas nós sabemos, por estudos e análises dessa atmosfera, qual é a sua composição. Então, a atmosfera é composta do quê? Nitrogênio. 78% da nossa atmosfera é nitrogênio. Eu tenho 21% do oxigênio, que é o gás que nós respiramos, e 1% de outros gases. Então, todos esses gases aqui, argônio, hélio, neônio e dióxido de carbono, completam
a composição da nossa atmosfera. Ficou interessado porque, olha, Fabiano, eu achei estranho. Não teria que ser a maior concentração oxigênio que nós respiramos? Não. Embora nós, seres humanos e os animais, a gente não respire nitrogênio, mas a maior parcela desse gás está na atmosfera. 21% é o oxigênio que nós respiramos. Já que a gente está falando de porcentagem, nós falamos da aula de matemática. Você trabalha com gráficos de coluna, de barras, ou um gráfico de pizza como esse aqui? Então, olha o que eu vou propor para vocês agora. Vocês vão pegar o caderno, vocês vão colocar a data de hoje, vão colocar o título da aula, a atmosfera, e vão copiar este gráfico. Não precisa ser das mesmas cores, mas vamos combinar de fazer um gráfico de pizza. Então, olha aqui o nosso gráfico. Eu não falei que 78% da nossa atmosfera é nitrogênio? É o azulzinho aqui. Então, vocês vão fazer a mesma coisa no caderno de vocês. O segundo gás em quantidade, oxigênio, 21%. Aqui, em rosinha mais escuro. E 1% são aqueles outros gases que eu mostrei para vocês. Essa pequena fatia da pizza. Então, você vai pegar suas canetinhas, seu lápis de cor, vai fazer bem caprichado um gráfico no seu caderno e eu já volto. Sentiu dificuldade para fazer esse gráfico de pizza? Claro que não, porque você também está assistindo às aulas de matemática. E eu soube que teve uma aula ao vivo de matemática, onde a professora Marita trabalhou com vocês a construção de gráficos, juntamente com a professora Arabel. Então é legal que tem vezes que a gente tem um conteúdo numa disciplina que conversa com outro. E aqui a gente está pegando informações de ciências, ou seja, a composição dos gases
que estão presentes na atmosfera, mas trabalhando isso numa informação matemática, num formato de gráfico. Legal, né? Vamos adiante? Eu trago para você o nosso quiz número 3. Qual o gás encontrado em maior quantidade no ar? Essa é pegadinha. Letra A, oxigênio. Letra B, nitrogênio. Letra C, hidrogênio. Ou letra D, gás carbônico. Se você fez o gráfico com capricho, vai responder essa questão com facilidade. E aí, sentiu dificuldade nesse quiz? E você reparou que eu tenho alguma coisa aqui comigo, então hoje tem experiência. Mas antes da gente ir para a experiência, vamos ver o nosso quiz? Então eu perguntei qual é o gás que está em maior quantidade na nossa atmosfera. Lembra que eu falei que é uma pegadinha? Nós, seres humanos e os demais animais, respiramos o quê? Oxigênio. Então, cuidado, a resposta não é oxigênio. O gás com maior concentração, 71%, é o gás nitrogênio. Bom, vamos adiante. Além desses gases que vocês viram e construíram o gráfico, a atmosfera possui o quê? Água, os estados líquido e sólido nas nuvens e algumas matérias particuladas, como fuligem e pólen, que podem interferir no nosso cotidiano, na nossa respiração e causar até alergias. Então observe nessa imagem que tem uma moça ali se molhando uma chuva. Então as nuvens fazem parte da nossa atmosfera. Então nós também temos água presente nela. A atmosfera possui água também no estado gasoso. Então os 3 estados da água nós encontramos na nossa atmosfera, conhecida como vapor de água. A quantidade de vapor na atmosfera em um determinado local muda no decorrer do quê? Do ano, em virtude das chuvas, dos ventos e das alterações climáticas. Então eu tenho locais que têm mais vapor d'água, eu tenho locais que têm menos vapor d'água. Nas estações do ano que nós aprendemos lá quando trabalhamos a astronomia. A umidade relativa do ar é a medida da quantidade de vapor de água no ar e é expressa na forma de porcentagem. Em média, existe entre 1 e 4% de vapor na nossa atmosfera, sendo que a maior parte está nos 4.000 metros próximos à superfície. Você já reparou que tem alguns dias quando são muito quentes, é até difícil para respirar, é seco, então a gente tem uma baixa umidade do ar. Já deve ter reparado que alguns noticiários na televisão falam, além da temperatura, tantos graus na cidade X, 20 graus em Maringá, 30 graus, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Só que alguns noticiários também falam da umidade relativa do ar. É a quantidade de vapor d'água que eu tenho na nossa atmosfera. Quanto menor essa umidade, mais difícil fica para respirar. Às vezes, algumas pessoas compram alguns aparelhos, umidificador de ar, colocam um copo, um potinho com água no quarto para dormir, que facilita a respiração. E aí, eu mostro para vocês 2 regiões bem distintas do nosso planeta. Há regiões na Terra onde o ar é bem seco, ou seja, tem pouca umidade, como o deserto do Atacama, e outras onde o ar é muito úmido, tem muito vapor de água nesta região, que é no caso da floresta amazônica. Percebam como a vegetação influencia na umidade. Então, muito mais difícil de se respirar, porque o ar está seco no deserto do Atacama,
um pouco mais fácil de se respirar na floresta amazônica por causa da presença de vapores de água ao nosso redor. Então, adiante, olha o que eu trago para vocês, a nossa experiência. Então, toda vez que eu trago uma experiência, é uma sugestão para vocês. Não significa que vocês são obrigados a realizá-la. Então, vamos ler comigo aqui na tela? Vamos fazer. Vamos investigar a existência do ar? Então, nós já sabemos do que ele é feito, a sua constituição, porcentagem, funções. Mas vamos comprovar que ele existe? E para isso, nós vamos utilizar o quê? Folha de papel. Então, você vai pegar uma folha de papel sulfite, pode ser um pedacinho de papel higiênico, uma folha de caderno, uma folhinha de papel toalha que a mãe utiliza na cozinha. Não tem problema, tem que ser papel. Um copo transparente, tá? Pode ser de vidro, mas eu trouxe um aqui de plástico. E se você tiver um de plástico, até melhor para não acontecer nenhum acidente. Mas o quê? Uma vasilha transparente e água. Então eu trouxe aqui para vocês uma vasilha com água, porque é esses materiais que nós vamos utilizar na nossa primeira experiência de hoje. Primeiro passo, coloque no fundo do copo uma folha de papel amassada e comprima até que ela não caia. Então, eu vou pegar o nosso copo transparente, vou pegar a nossa folha e vou, o quê? Amassar. Depois que eu amassei bem, eu vou colocar lá no fundo do copo, de maneira que ela, o quê? Não caia. Vamos para o passo número 2. Mergulhe o copo verticalmente de boca para baixo na vasilha cheia de água. E o último passo. Em seguida, retire esse copo. E o que será que vai acontecer? Então, antes de começar a experiência, certifique que a folha está bem presinha lá dentro, encha esse vasilhame com água e nós vamos o quê? Descer o copo. O que a gente vai perceber? Tirei o copo. Vou fazer mais uma vez. Passo lá. Desce o copo verticalmente e retire o copo. O que será que vai acontecer? Vocês perceberam que a folha está o quê? Sequinha. Então, dentro desse copo tinha ar. E quando eu mergulho este copo, o ar está lá dentro ainda. Não tem para onde ele ir. Então, nessa experiência, eu comprovo que o ar existe. Ele ocupa um lugar. Perfeito? Uma atividade, uma experiência bem simples para a gente resolver. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o passo a passo e eu já volto.
Ótimo! Fizemos a primeira experiência de hoje. Percebam que minha mesa mudou de objetos. Então vamos para a segunda? A segunda experiência também é para provar a existência do ar. O que a gente vai ter? A gente vai usar um tubo de ensaio ou um tubinho de vidro, uma bexiga, aquelas de festa de aniversário, uma vela, fósforos e água. Então percebam aqui, eu já trouxe a nossa velinha acesa, eu tenho aqui o nosso tubinho de vidro, a água está aqui dentro, o nosso fósforo e a bexiga. Como que a gente vai fazer o passo a passo para provar que o ar ocupa lugar no espaço e nós encontramos o vapor de água? Primeiro passo, coloque um pouco de água no tubo de ensaio e cubra a boca dele com a bexiga. Segundo passo, aqueça a parte inferior do tubinho com a vela acesa. E o que será que acontece? Então, vamos ver comigo? Vamos ver se eu não vou fazer bagunça. Então, eu vou pôr um pouquinho da água no tubinho de ensaio e vou colocar a bexiga fechando. Então, olha lá. Bem fechadinho. Água aqui embaixo e a bexiga aqui em cima. Então, tem ar aqui dentro, gente. E eu quero provar o quê? Que ao aquecer esta água, que está no estado líquido, vai passar para o estado gasoso, de vapor. E esse vapor vai encher o quê? A nossa bexiga que está aqui na pontinha. Então, essa experiência demora um pouquinho mais de tempo, até essa água aquecer. Muito provavelmente, a gente não vai ver essa bexiga encher aqui. Mas se você fizer essa experiência na sua casa, vai dar certinho. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem o passo a passo desse experimento e eu já volto.
E a gente voltou com a nossa experiência. Não voltamos. Nós voltamos com a nossa experiência e lembre-se, a gente está mexendo com fogo, a gente está mexendo com vidro. Percebam lá, nesse tempo, como a nossa bexiga encheu. Então, o que acontece? A água que estava no estado líquido passa para o estado de vapor. Ou seja, como o vapor ele é mais leve, ele sobe o tubo de ensaio e preenche o quê? A nossa bexiga, provando que o ar existe e na sua constituição também tem vapor d'água. Se eu tiro o tubo de ensaio do fogo, né, essa água que está quentinha, ela vai começar a resfriar e daí ela volta para o seu estado líquido e a bexiga vai esvaziar. Perfeito? Gostaram dessa experiência de hoje? Então, vamos apagar a vela, segurança aqui na nossa sala de aula, né? E a gente vai adiante conversar mais um pouquinho. Então, a gente vai agora falar da nossa última atividade de hoje. Então, você vai pegar o seu caderno e você vai copiar para ver o que você aprendeu hoje. Pergunta número 1. O que é a atmosfera? Então, essa camada que envolve o nosso planeta. Fora isso, do que ela é formada? O que tem na sua constituição? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exercício para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Copiou a atividade? Ótimo! Então lembrando que as experiências que nós fizemos hoje são sugestões. Você não é obrigado a fazer na sua casa. E lembre-se de tomar cuidado. Não faça as experiências sozinhos. Porque nós mexemos com fogo, né, com vela, com fósforo, com vidro. Convide quem mora com você, seus pais, seus tios, avós, seus irmãos, os primos que moram com você. Brinquem, pratiquem e aprendam juntos. Então, na próxima aula nós retornamos, fazemos a correção desta atividade. Vocês já perceberam que toda vez quando aparece essa tela do Aula Paraná significa que a nossa aula acabou? Eu espero que vocês tenham gostado e hoje nós aprendemos sobre o quê? Nós aprendemos sobre a atmosfera. O que ela é, ou seja, é uma composição, uma constituição de gases. Quais gases? Nitrogênio, 71%, oxigênio, 28%. E 1% de outros gases. E nós vimos a importância desta camada para nós seres vivos. Nos protege contra asteroides, da radiação ultravioleta. Tem o gás oxigênio que faz com que nós respiremos. Vimos que ele existe através dessas experiências. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estudem bastante, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!